Em dezembro de 2017, a polícia recebeu uma ligação de um encanador dizendo que estava fazendo um serviço habitual em uma residência. Ele tinha sido chamado para algo simples, só para limpar o encanamento, algo que demoraria cerca de 1 hora. Mas quando ele começou a remover o que pareciam ser de 4 a 5 quilos de carne, ele achou que deveria reportar para a polícia. Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro e misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. Gente, como vocês podem ver, eu não tô em casa e eu tentei puxar essa cortina porque tava batendo muito sol em mim pra eu gravar e eu acho que ela tá super empoeirada porque eu tô vendo um monte de coisinha de poeira subindo pela tela, então talvez vocês vão ficar vendo isso ao longo do vídeo. E eu também tô um pouquinho rouca, tá? Já pra avisar. O caso de hoje é muito doido, então sem mais enrolação, bora pra história. O casal que tinha chamado o encanador para resolver aquele problema nos canos vivia em um tipo de apartamento em que cada andar era uma residência diferente. Então, por exemplo, eles tinham um vizinho que morava ali na região do porão, depois eles moravam no primeiro andar, tinha também os vizinhos que moravam no segundo. Só que há algumas semanas eles já estavam notando um cheiro muito esquisito e o encanamento estava completamente entupido. O vizinho deles de baixo tinha pedido que eles tentassem resolver ali o problema dos canos e foi aí que eles decidiram chamar um encanador. O que eles não sabiam é que aquele material que o encanador encontraria tinha um envolvimento com algo que já tinha acontecido alguns meses atrás, em setembro de 2017. No dia 11 de setembro, um avô e o neto dele, de 11 anos, estavam pescando em uma região chamada Oshawa Harbor. Esse pier ficava bem no lago Ontário. Ele fica no Canadá e tem vários acessos diferentes por algumas cidades ali do país. E a cidade de Oshawa tem uma linha que pega esse lago de mais ou menos 11 quilômetros. E aí, enquanto eles estavam pescando, eles notaram que tinha algo estranho boiando na água. Parecia ser lixo ou talvez até um animal morto. Então, com o intuito de limpar o rio, eles tentaram pescar aquela coisa para remover da água. Só que demorou muito, cerca de meia hora de esforço depois, eles finalmente conseguiram pegar aquele material envolto em uma linha de pesca. Quando o avô pegou aquilo na mão, a primeira impressão é que fosse um animal, tipo uma galinha, mas logo depois ele notou que era algo bem diferente. Era um torso humano. É claro que eles imediatamente chamaram a polícia e assim que os policiais chegaram, eles notaram que era um torso feminino que tinha claros sinais de trauma. Obviamente, o torso tinha sido cortado do restante do corpo e foi levado para análise. Como o torso não estava junto com a pelvis, isso dificultou ainda mais a identificação. Além do que aquele lago é muito grande, não tinha evidência nenhuma de onde ele poderia ter surgido. O lago também tinha eliminado todas as evidências que poderiam apontar para o assassino. A primeira coisa que a polícia fez foi dar uma olhada na lista de pessoas desaparecidas da região. Depois de 2 meses sem nenhuma evidência e sem ter para onde ir, foi a ligação daquele encanador que resolveu o caso. Communications. I'm a plumber and I'm on site for a job, and we're snaking a drain, and we've been pulling back. We probably pulled back about 10 pounds, 15 pounds of it looks like flesh type of stuff. Meat, and we don't know what it is. Os pais de uma garota chamada Rory Ratcher, que já estava desaparecida há alguns meses, enviaram algumas amostras de DNA dela para a polícia, já que eles estavam solicitando isso das familiares das pessoas desaparecidas. Como eles não tinham para onde ir, eles basicamente entraram em contato com essas famílias, disseram que eles poderiam ter algum tipo de evidência e se eles poderiam enviar as amostras de DNA para eles fazerem algumas comparações. Infelizmente, o DNA da Rory combinava com aquele torso. Em 2017, a Rory tinha 18 anos. Ela era uma criança canadense que cresceu amando idosos e também animais. Ela era muito próxima dos avós. E ela também fazia alguns trabalhos em lares da terceira idade. Além de frequentar a escola quando mais nova, ela também era cadete das Forças Armadas. Quando ela tinha só 13 anos de idade, ela já tinha recebido 2 prêmios como a cadete do ano. Com 14 anos foi quando ela entrou no ensino médio e aí as coisas mudaram. Foi aí que ela começou a ter
contato com drogas. Em algum lugar que ela frequentava, ofereceram metanfetamina para ela, e a partir disso, ela se tornou uma viciada. Infelizmente, esse foi só o começo de uma luta contra as drogas que a Rory teve que enfrentar. A família dela também já tinha um histórico. O avô dela era conhecido como Bernie o Sapo. Ele era fundador de um famoso clube de motociclistas chamado Satans. Para vocês terem noção, por algum tempo, esse clube foi o segundo maior clube de motociclistas do mundo. Esse avô dela não era um cara muito dentro da lei. Ele já tinha sido preso por 22 anos por acusações envolvendo violência, posse de drogas, e ele tinha algum número entre 11 e 16 filhos. Um desses filhos era o tio da Rory, que ela era muito próxima, um cara chamado Harley Davidson Guindon. O Harley também tinha um grande histórico com drogas, ele usava muitas drogas, ele também já tinha sido preso, inclusive ele tinha uma grande tatuagem nas costas que anunciava 41 lutas ganhas na prisão versus 0 perdidas. Então dava pra ver que a Rory vivia nessa família em que os familiares tinham um histórico de violência e que ela estava próxima dessa realidade. Quando ela tinha 17 anos, ela viveu por um período com o tio, enquanto ele estava cumprindo prisão domiciliar por acusações de drogas. Então assim, a gente não sabe se a própria família da Rory oferecia drogas pra ela também. O fato é que a mãe dela ficava muito preocupada e ela tentou buscar ajuda pra filha em uma organização chamada Children's Aid Society. Ela acreditava que essa era a única forma de conseguir a ajuda que a Rory precisava pro vício dela. E assim, essa sociedade não ajudou muito, só que a Rory, por determinado período, conseguiu mudar a realidade dela sozinha. Ela começou a namorar um cara que fazia muito bem pra ela, o nome dele era Tony, e o Harley também ofereceu uma quantia em dinheiro pra ela e pra mãe tentarem reconstruir a vida e pagar o próprio aluguel. E aí, depois que esse relacionamento começou a dar frutos, a Rory também arrumou um emprego, ela voltou a estudar. Isso tudo tendo em mente que ela era bem novinha, né? Ela tinha ali 17, 18 anos de idade. Em agosto de 2017, ela foi junto com a tia em uma farmácia para comprar um teste de gravidez e voltou positivo. A Rory ficou muito feliz. Ela estava bem ansiosa para começar uma vida como mãe, agora que ela estava em um relacionamento estável, ela estava com um emprego. Só que essa felicidade não durou por muito tempo. A Rory teve algumas recaídas de droga, aconteceu até um pequeno incêndio na casa em que ela vivia com a mãe, não se sabe se ela foi a pessoa que provocou ou não. E aí, em todo esse período, a Rory estava frequentando um centro para ajudar jovens que tinham problemas com drogas. Esse centro se chamava The Refuge e, por algum período, os funcionários de lá começaram a ficar preocupados de novo com ela, porque sabiam que ela estava tendo essas recaídas. O Harley também falou que notou que a sobrinha estava um pouco estranha, que ela não queria contar para ele as coisas que ela estava vivendo ou que ela estava sentindo, e que da última vez que eles se viram, ela deu um abraço que parecia tipo um adeus. No dia 29 de agosto de 2017, a mãe da Rory e uma amiga dela levaram ela no hospital. A gente não sabe exatamente o que ela teve, parece que foi algum episódio de saúde mental. E tem as imagens das câmeras de segurança desse momento em que elas estavam na sala de espera, a gente consegue ver a Rory se mexendo bastante, ela mexia a perna, parecia que ela estava bem ansiosa, parecia que ela queria levantar e ir embora dali. E assim, o bizarro é que a gente percebe que as três chegaram juntas e ficaram um pouquinho ali na sala de espera, mas logo a mãe da Rory e a amiga levantam e vão embora. Então a Rory ficou esperando no hospital ali sozinha. Depois de algum tempo ali, um pouco ansiosa, ela também levanta e vai embora. Então ela nem foi para essa consulta. Talvez ela tivesse dado alguma desculpa que a mãe e a amiga não precisavam ficar ali esperando porque ela também não queria fazer a consulta. Então assim que elas fossem embora, ela também ia levantar e sair? Ou será que ela estava tendo algum tipo de crise, algum tipo de abstinência das drogas, estava querendo ir atrás demais? A gente não sabe. O fato é que depois disso, a Rory desapareceu. Quando ela não foi no The Refuge, aquele centro que ela frequentava por alguns dias, tanto os familiares quanto os funcionários de lá ficaram preocupados. Muita gente começou a pensar que ela tinha simplesmente fugido, que ela queria abandonar aquela vida, ficar longe de tudo, só que outros falavam que não fazia sentido. Ela estava grávida, ela estava muito animada para ter uma criança e ela estava num relacionamento estável. Foi só alguns dias depois que aconteceu aquele incidente no lago, no dia 11 de setembro, em
em que o avô e o neto encontraram aquele torso feminino. Como vocês sabem, aquele torso deu uma combinação de DNA com a Rory. Até então, ela tinha sido dada como desaparecida pela família. Agora, o caso da Rory não fazia sentido. A polícia não tinha evidências para encontrar o assassino, para encontrar quem tinha feito aquilo com ela, ou até mesmo para rastrear os passos dela depois daquela saída do hospital. Para onde ela tinha ido? Pausa dramática, eu tive que mudar a câmera de lugar por causa do sol. Isso mudou no dia 28 de dezembro, quando aquele encanador ligou para a polícia. Tudo volta para a parte do encanador. Agora, o bloqueio naquele encanamento já estava acontecendo há alguns dias, como eu disse para vocês, e quem morava na suíte do porão, que parecia ter provocado aquele bloqueio, era um homem chamado Adam Strong. O Adam não conseguiu resolver o problema do bloqueio sozinho, por isso ele pediu ajuda para os vizinhos para oferecerem algumas ferramentas para ele tentar resolver aquilo. Ele tinha falado que era uma camisinha inflada que tinha bloqueado o dreno. E aí os vizinhos falaram, tá, a gente tem as ferramentas aqui, mas vamos chamar um encanador, já resolve isso logo, o cheiro tá insuportável, tá atrapalhando aqui no nosso apartamento também, a gente quer isso resolvido o mais rápido possível. O Adam vivia naquele apartamento há cerca de 14 anos. Quando os encanadores chegaram, eles já notaram aquele cheiro estranho, o Adam parecia um pouco nervoso, ele tava comentando sobre o estado dos canos. O apartamento dele também tava um completo caos. Eu não consigo nem descrever pra vocês, eu vou colocar as imagens aqui. Não parece ser um lugar habitável. Em todo lugar que podia ter bagunça, tinha bagunça. Era roupa pra todo lado, era bituca de cigarro, não era possível encontrar nada ali. Os policiais foram imediatamente pra casa depois daquela ligação, suspeitando que aquela carne que foi encontrada podia ser carne humana. Quando eles bateram na porta do Adam, ele já falou logo em seguida: eu já sei o gabarito, é um corpo. E é claro que ele, obviamente, foi preso ali. Eles deixaram o Adam algemado dentro do carro de polícia enquanto eles investigavam a casa. E o Adam não parava de falar. Ele ficou tipo, se vocês quiserem saber onde tá o resto dela, tá no meu freezer e ela tá bem descarnada. Os policiais, então, abriram o freezer e sim, eles encontraram diversas partes desmembradas de um corpo, incluindo uma cabeça humana. No pescoço dessa cabeça tinha uma tatuagem que dizia Alive, ou seja, viva. Era a mesma tatuagem que a Rory tinha. A autópsia também revelou vários ferimentos na face, incluindo 2 fraturas. A Rory também tinha algumas drogas no organismo, mas não era possível determinar a quantidade e também quando tinha sido ingerida. A suspeita é que ela tinha sido morta por estrangulamento ou então por algum objeto contundente na cabeça. Os policiais também encontraram algumas facas próximas à cama do Adam. Quando o Adam chegou na delegacia para ser interrogado, ele não estava falando mais. Como vocês lembram, assim que ele foi pego na frente da casa dele, ele começou a falar sem parar, mas quando ele chegou para interrogatório, ele simplesmente não soltava mais nenhuma informação. Então os policiais voltaram no apartamento para tentar encontrar mais algumas evidências e eles acharam várias coisas bizarras lá dentro. Tinham vários objetos usados para amarrar pessoas, muitos deles das práticas de bondage. Também tinham vários brinquedos adultos, algumas armas e um martelo. O DNA da Rory foi encontrado nesse martelo e também tinha um saco plástico com um tênis dentro que estava bem ensanguentado e que acreditam que era da Rory. Também tinham várias manchas de sangue na parede e no chão que levavam até o quarto do Adam. Olhando o histórico do Adam online no computador dele, eles perceberam que ele era muito obcecado com a morte e com várias coisas gore. Ele pesquisava tudo que fosse mais sangrento e é claro que ele também tinha vários vídeos de pornografia envolvendo bondage e BDSM. O bizarro é que, além disso, os policiais encontraram no telhado um tipo de bomba que não tinha sido detonada. Então eles precisaram chamar um esquadrão antibombas para poder fazer aquela explosão controlada. Eles também encontraram um tipo de faca especial de caçadores que eles usam para arrancar a pele dos animais. Essa faca também tinha um DNA, mas quando a polícia foi investigar e fazer alguns testes para descobrir de quem era aquele DNA, já esperando que fosse da Rory, eles encontraram uma nova vítima. Dessa vez era uma garota de só 19 anos chamada Candace Fitzpatrick. A Candace parecia muito com a Rory fisicamente, além de, é claro, elas terem uma idade muito próxima. Até a vida das duas era parecida. As duas sofriam problemas com drogas e elas também passavam muito tempo à noite sozinhas e acredita-se que as duas já fizeram trabalhos sexuais em troca de dinheiro. A família da Candace estava procurando por ela há mais de 10 anos. Ela tinha desaparecido em março de 2008 e foi só por terem descoberto o caso da Rory que o caso da
Candace também veio à tona. Só que não tinha nenhum sinal do corpo dela. Os policiais continuaram pressionando Adam no interrogatório e ele soltou algumas outras informações. Ele disse que teria encontrado a Rory na véspera de Natal de 2017, quando os vizinhos dele estavam fora, viajando. Ele também admitiu que já tinha conhecido ela algumas vezes, que eles já tinham saído para jantar e que ela já tinha frequentado o apartamento dele algumas vezes. Agora, o que pareceu, deu a entender para os policiais, é que a Rory já tinha feito alguns trabalhos sexuais pro Adam em troca de dinheiro, por isso ela teria frequentado a casa dele algumas vezes. Ele também disse que teria encontrado ela quando ela já estava morta e depois ele começou a fazer o processo todo de desmembramento. Agora, pelo interrogatório, dá a entender que talvez ela tivesse desmaiado ou falecido na rua. Como vocês sabem, no Natal, no Canadá, fica muito frio. Então, ele diz algo como encontrou ela meio congelada na rua, levou para casa, colocou na banheira e começou a desmembrá-la quando ela já estava 100% descongelada. O depoimento dele é bem confuso, tá? Isso foi meio que eu consegui entender quando ele falou essa parte de descongelada, porque para mim não estava fazendo sentido. Ele também falou que ele ficou bem surpreso do torso dela ter sido encontrado no lago, porque para ele era pro torso ter afundado e não ficado boiando. Então talvez ele tivesse tomado alguma medida para garantir que o torso ia afundar. Ele também falou que demorou meses para se livrar do corpo dela por pura procrastinação. Esse também foi o motivo para ele não ter se livrado da faca que tinha o DNA da Candace. Ele falou que ele ficou procrastinando e aí quando ele viu já era tarde demais, mas que se ele não tivesse procrastinado, ele provavelmente ia se safar daquele crime. E talvez do crime da Candace, ele poderia se safar mesmo. Ele também falou que depois de cortar o corpo pedaço por pedaço, ele foi tentando dar descarga em cada um desses pedacinhos, e é óbvio que o encanamento ficou todo bloqueado. Ele até ficou curioso de saber o quanto a polícia tinha conseguido recuperar do corpo dela. Ele perguntou se era só o esqueleto, se eles tinham conseguido pegar a carne mesmo, e toda hora que ele tá falando sobre isso, ele fala como se ele estivesse fazendo uma receita de bolo. Ele parece não se importar com nada. Tem até um momento que ele olha para a câmera de segurança da delegacia e sorri. Ele também admitiu ter traços de serial killers, incluindo matar animais. Ele disse que a única vergonha foi ter esses problemas de encanamento. Agora, o Adam nunca admitiu ter matado a Rory. Ele só admitiu que ele tinha desmembrado o corpo dela depois da morte. Então é claro que a polícia podia já acusar ele por ter feito... Eu não sei exatamente a palavra, quando você, sei lá... Quando você faz coisas com o cadáver, é tipo quando a pessoa vai lá e desenterra um corpo e, sei lá, faz algum dano a um corpo que já tá morto. Só que a polícia não tinha uma evidência ali que pudesse fazer com que ele fosse culpado mesmo da morte. Algo que também foi notado na Rory foi um tipo de mutilação genital, então isso indicava que ela teria sido abusada sexualmente. O Adam também negou que aqueles ferimentos na cabeça fossem a causa da morte dela. E foi isso que a defesa dele alegou no tribunal. Eles falaram que não tinha evidência de que ele tinha matado ela, talvez ela teve uma overdose de drogas, então o Adam entrou em pânico e aí começou a desmembrá-la para tentar se livrar do corpo. E aí seria esse o caminho. A Rory foi até a casa dele, talvez para usar mais drogas, talvez ele oferecesse drogas para ela, e aí ela teria tido uma overdose ali, morrido, e aí o Adam foi lá e desmembrou ela. Essa foi a hipótese da defesa. Mas a acusação pensava diferente. As alegações deles foi que o Adam atraía essas garotas pro apartamento dele pra ter relações sexuais, depois ele pagava elas, e aí nesse momento ele teria restringido a Rory com todos aqueles equipamentos BDSM que ele tinha e depois bateu nela com um martelo na cabeça. Em novembro de 2018, essas alegações dele e as evidências de DNA foram suficientes para que ele fosse acusado e passasse pelo julgamento. No julgamento também tiveram algumas testemunhas. Na época em que o Adam foi acusado, ele tinha 45 anos, ele trabalhava em um posto de gasolina e às vezes ele trabalhava como segurança em sets de gravação. As testemunhas eram mulheres que o Adam já tinha tido relacionamentos. Duas delas falaram que ele gostava de bondage mesmo e gostava de enforcar elas enquanto eles estavam realizando atos sexuais, mas só uma delas disse que esses atos foram consensuais. A outra disse que não e que ela foi abusada. Ela até falou que ela ficou com medo pela própria segurança dela quando aquilo aconteceu. Já o Adam falou que ele teve uma infância bem ruim e ele culpou isso, os comportamentos futuros dele. Ele disse que se ele tivesse sido acolhido quando ele era mais novo, ele não teria cometido aqueles crimes horríveis. Uma outra hipótese que foi levantada pela acusação durante o julgamento é que as garotas teriam ficado presas no porão dele por alguns dias antes dele matá-las. Agora, o julgamento também foi
foi bem bizarro, porque ele aconteceu durante a pandemia, então era por vídeo. E aí, de vez em quando, tinha algumas audiências e algumas sessões que o Adam falava: não vou, não quero participar, não tô nem aí. Ele era muito, muito arrogante, até mesmo em 2021, quando ele foi condenado por um homicídio doloso e um culposo. O júri decidiu condenar ele por homicídio doloso em relação a Rory, mas por enquanto a gente não tinha o corpo da Candace, então não dava pra afirmar com toda certeza que ele tinha matado ela, porque, enfim, a gente não tinha uma confissão e também não tinha um corpo. Ele pegou prisão perpétua e ele ainda teve a audácia de pedir pros guardas, de perguntar se ele ia ter internet e televisão na cela, porque ele gostaria de ter televisão. Ele falou: eu não tenho ninguém que vai comprar uma televisão pra mim e eu só queria ficar confortável aqui na prisão. E aí, quando a gente achava que o caso não ia ter mais desdobramentos, depois de alguns meses preso, o Adam decidiu conversar com um policial e falar que ele ia revelar a localização do corpo da Candace. Talvez ele já tivesse pensado: bom, já tô aqui pro resto da minha vida, não tem muito o que fazer, eu vou falar aí onde eu deixei o corpo dela. E aí ele falou a localização de tipo um terreno onde ele teria enterrado o corpo dela. Os policiais foram com ele até lá, ele mostrou a localização exata e o corpo foi encontrado. Então, pelo menos a família teve esse, não sei se eu posso chamar de alívio, mas talvez um encerramento de, pelo menos, poder enterrar a filha. É claro que o caso é muito chocante e muito triste, mas vocês lembram do que eu contei? Que o avô da Rory era daquela gangue de... não sei se é gangue que fala, mas daquele, enfim, grupo de motociclistas. Alguns desses motoqueiros se pronunciaram e falaram que aquele cara não poderia simplesmente matar a neta de um motoqueiro que é desse clube e sair impune com isso. Então, muita gente acredita que talvez o Adam vai ser morto na prisão, alguém vai mandar matá-lo, alguma coisa vai acontecer com ele. E aí vocês devem estar pensando: tá, mas qual foi o motivo? Por que que ele matou as duas? Ele conhecia elas? Foi alguma coisa pessoal? O Adam nunca falou muito sobre isso. Ele não falou por que ele escolheu as duas. A polícia acredita que foram crimes de oportunidade. Eram garotas que estavam ali, fragilizadas. O Adam já tinha esse desejo sádico de matar uma pessoa. E aí, infelizmente, acabou que foram elas. Mas não se sabe se tem alguma ligação, se em algum momento o Adam vai falar mais sobre isso. E é muito triste, principalmente, pensar que a Rory estava grávida, que talvez ela pudesse se recuperar daquele vício dela, que ela talvez pudesse tornar a vida dela algo melhor. A família tinha muitas expectativas, as duas ainda eram muito jovens, elas tinham muito o que viver. Então, enfim, eu espero que o Adam nunca saia da prisão mesmo. Bom, esse foi o caso de hoje. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês já conheciam, e até a próxima.